mundo levanta um braço. Todo mundo. Mantenha o braço erguido. Eu vou fazer umas perguntas e talvez se fique com o braço levantado ou não, vamos ver quem ganha. Certo? Primeira pergunta. Se você sabe o nome do seu pai ou da sua mãe, ou pelo menos daquele que te criou como teu pai ou tua mãe, mantenha a mão levantada. Se você não sabe, baixa. Certo? Eu acho que eu presumi que praticamente todo mundo ia ficar com a mão levantada. Mas segunda pergunta. Dos que estão com a mão levantada, que eu presumo que é quase todo mundo, se você sabe o nome de pelo menos um avô ou uma avó, mantenha a mão levantada. Se você não sabe, baixa a mão. Todo mundo sabe o nome de pelo menos um avô ou uma avó, certo? Mais uma. Se você sabe o nome de pelo menos um bisavô ou uma bisavó, mantenha a mão levantada. Se não sabe, baixa. Eita, algumas pessoas não sabem o nome bisavô ou bisavó. Eu sei o nome de uma bisavó, então eu posso ficar com a mão para cima. Mais uma aqui. Se você sabe o nome de pelo menos um trisavô ou trisavó, não é tataravô, é um erro comum, certo? A terceira geração de avós se chama trisavô. Eu pesquisei para poder dizer isso. Baixa a mão se você não sabe o nome de pelo menos um trisavô ou uma trisavó. Se você sabe o nome de pelo menos um trisavô ou trisavó, mantenha a mão para cima. Só eu fiz uma aposta para o Davi que só o Igor ia manter a mão para cima. Né? Opa, mas tem a Helena, tem mais quem? Tem só o Igor e a Helena? Opa, vamos agora vai ser o desempate. Né? Se você sabe o nome de pelo menos um tataravô, a quarta geração de avós, entre o bisavô e o tataravô tem o trisavô, olha para a sua informação aí para o Enem, certo? Se você sabe o nome, mantém a mão para cima, de pelo menos um, se não sabe, baixa. O Igor ganhou? Sabia que ia ganhar, né? Deixa eu ver até onde vai. Pentavô, sabe? Heptavô, sabe? Octavô, sabe até a sétima geração? O negócio é sério, né? Parabéns, Igor. No final você pega o seu prêmio lá fora, não sei o que vai ser, sei lá, uma manga eu tiro para você, né? Se você me conseguir um cabo de vassoura, né? Consigo. É porque o Igor ele tem esses negócios de árvore genealógica, né? De pesquisar e tal. Cada um tem um hobby que merece, né? O Igor tem esse. Tá certo. A verdade é que, com exceção do Igor, com poucas gerações, a gente é esquecido. A verdade é que, em algum momento, ninguém vai levantar a mão para você. Veja, para a maioria de nós, em três gerações, ninguém sabe sequer o seu nome. Ninguém lembra quem você foi, ninguém lembra o que você fez. Algumas coisas ficam para além de você, mas não tem ninguém para lembrar da sua imagem, lembrar do seu nome, louvar os seus feitos. Um dia você é apagado da história. Um dia você acaba. Um dia você deixa de ser lembrado. Em tese, se as memórias da sociedade representam algo daquilo que existe, né, no imaginário, em certo sentido você deixa de existir. Em certo sentido é como se você nunca tivesse passado pela Terra, porque ninguém lembra de você. Ou é isso mesmo? Ou não? A segunda repreensão de Bildade a Jó está em Jó capítulo 18. E Bildade começa a falar novamente, Bildade o suíta, e começa a falar contra Jó, dizendo que Jó seria apagado. De que o homem ímpio, o homem injusto, é um homem que não é lembrado por ninguém, que não deixa nada para além dele. De que o homem sem Deus é um homem que não tem quem levante a mão por ele. E no verso 1, o Bildade começa dizendo o seguinte: então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: até quando você andará à caça de palavras? Considere bem e então falaremos. Porque somos considerados como animais e passamos por tolo aos seus olhos. Bildade, na sua já costumeira autocomiseração, culpando Jó com força e violência, se sente mal, porque Jó está caçando palavras para poder respondê-lo, de que, veja Jó, você nos trata como animais. É uma hipocrisia do tamanho do mundo, né? Porque esse homem não consegue reparar que ele está tratando Jó como um animal, está tratando Jó pior que bicho. E ele acha que porque Jó se defende, ele está sendo maltratado. E então ele fala de Jó em 4 termos, que eram termos de apagamento, de que Jó sumiria. Primeiro, ele diz que o sofrimento de Jó não significava nada diante da grandeza do mundo em volta dele. Ele diz: você
que se despedaça em sua ira, pensa que a terra será abandonada por sua causa? Você pensa que as rochas devem ser tiradas de seu lugar? O primeiro ponto da pergunta aqui de Bildade é, cara, tu tá sofrendo e tu acha o quê? Que o mundo vai parar para te ver chorar? Tu acha o quê? Que porque tu tá aí se reclamando de tudo, os montes vão se mover? Bildade lembra Jó de que o sofrimento de Jó não vai parar o mundo, de que o sofrimento de Jó não vai mover nada em volta de Jó, as pedras continuarão no mesmo lugar, a terra não seria abandonada por causa de Jó, o mundo continuaria igual, Jó sofreria, Jó lamentaria, Jó reclamaria, Jó morreria, e no fim das contas, tudo permaneceria o mesmo. Bildade quer lembrar a Jó que Jó não é o centro do mundo, que Jó não é o centro do universo, que Jó sofreria e que isso não ia mudar muito as coisas. Em certo sentido, existe alguma verdade aqui no que Bildade está dizendo. O nosso sofrimento existe, a gente sofre, a gente é colocado nas situações mais dolorosas e o mundo não para a gente chorar. A vida continua, a gente sofre e as pedras continuam no mesmo lugar, a terra continua no mesmo canto, o céu ainda está sobre a cabeça, os mares ainda seguem suas marés, os pássaros ainda seguem seus fluxos de migração, o mundo continua, mesmo durante o nosso sofrimento. Em certo sentido, é útil lembrarmos que o nosso sofrimento não é o centro do universo. O problema, novamente, é colocar isso e impor isso contra Jó, como uma forma de tentar fazer com que Jó não lamente pela sua dor. Em segundo lugar, ele deixa claro a Jó que daqui a pouco ninguém mais veria Jó. Ele diz, na verdade, a luz do ímpio apagará, e a chama do seu fogo não resplandecerá. A luz se escurecerá na sua tenda, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. A linguagem que é usada aqui por Bildade parece ser uma linguagem de vida. A ideia do fogo se apagar, da luz se apagar, da luz da tenda se apagar, da lâmpada se apagar, parece ser a ideia de que Jó morreria. Seu fogo vai apagar, sua luz vai apagar. Só que quando ele usa essas metáforas de luz, de fogo, parece que Bildade não está falando apenas de uma centelha de vida, mas também da visão da vida. A ideia é que, cara, uma fogueira, os jovens da mocidade estavam no luau o sábado passado, lá na Damasco, tinha uma fogueira, né? E a fogueira é vista de longe. Quando estão em situações de guerra, muitas vezes os exércitos antigos usavam fogueiras para se comunicar à distância. Jesus usa isso como uma ilustração, uma cidade sobre o monte não pode ser apagada. A experiência mais próxima disso que eu tive na minha vida foi no Rio de Janeiro, primeiramente. No Rio de Janeiro você tem aqueles grandes morros, né? E tem aquelas iluminações, as luzes dos morros, e é uma cidade alta, né? O morro é bem alto, não tem como apagar aquilo, não tem como não ver aquilo, é alto e é luminoso. Eu tive uma experiência um pouco mais intensa quando eu fui em Medellín, quando eu fui dar umas aulas na Colômbia, num seminário, e Medellín é um caldeirão. Medellín é uma cidade, é famosa por causa do Pablo Escobar, né? Que tem montanhas em volta, e nessas montanhas tem cidades. Então, em qualquer lugar que você estiver em Medellín, você vai olhando em volta e você vê luzes assim, em todo lugar. Você não apaga uma cidade sobre o monte, é o que Jesus diz. Você não tem como apagar e esconder uma cidade em uma elevação, todos vão ver. O que ele está dizendo aqui é que a luz de Jó seria apagada e ninguém mais o veria. Ninguém mais estaria preocupado com a dor dele. Novamente, tem alguma verdade aqui. Em algum momento, a nossa dor, que parece ser o centro do universo para nós, vai se apagar. A gente vai chamar menos atenção, a gente vai morrer, vai deixar de existir nessa vida. Em algum momento ninguém mais vai estar olhando para a gente. Talvez chorem no nosso velório, talvez sofram luto por algum tempo, mas mais cedo ou mais tarde a nossa luz some. Mais cedo ou mais tarde as referências que fazem a nós vão rareando. Mais cedo ou mais tarde ninguém mais está preocupado com a gente. Às vezes a gente vive os nossos sofrimentos como se o mundo inteiro tivesse que parar para ver a nossa dor. O sofrimento às vezes é meio megalomaníaco e acha que todo mundo tem que sentar para apreciar nosso sofrimento como quem entra no Louvre para olhar para a Mona Lisa. Quando, na verdade, em algum momento, nossa luz apaga. A gente para de chamar a atenção
As luzes da nossa tenda, não é, se escurecem. E nossa lamparina que nos ilumina sobre a nossa cabeça se vai. O holofote que é posto sobre nós some. Daqui a pouco, ninguém mais veria Jó. Em terceiro lugar, Bildade vai desenvolver isso falando que o corpo de Jó sumiria por causa do seu sofrimento. Ele diz: os seus passos vigorosos se estreitarão. A ideia é que aquele que andava com vigor como um soldado agora ia andar devagarzinho, com os passinhos menores. A ideia é de envelhecimento e de fraqueza. Os seus passos vigorosos vão se estreitar e a sua própria trama o derrubará, porque por seus próprios pés é lançado na rede e andará sobre as suas malhas. A armadilha o apanhará pelo calcanhar e o laço o prenderá. A corda está escondida na terra para apanhá-lo, a armadilha se encontra no seu caminho. Terrores o amedrontam de todos os lados e o perseguem a cada passo. A calamidade virá faminta sobre ele, e a miséria estará alerta ao seu lado. Ela devorará os membros do seu corpo, serão devorados pelo primogênito da morte. O que é dito aqui contra Jó é que Jó está diante de uma armadilha que o pegaria. Uma armadilha que está preparada para os ímpios. Novamente, Bildade está falando uma coisa certa. Contra os ímpios há uma armadilha, é a linguagem do Antigo Testamento, que os pegará, que os tomará. Eles têm que tomar cuidado com os passos, porque eles cairão em suas próprias tramas. Mas, novamente, Jó não era esse homem. Jó não era alguém cujo corpo seria tomado e devorado pela morte, por causa de algum pecado particular. Mas Bildade estava certo de que Jó, que constantemente estava chamando atenção para a miséria do seu corpo, é alguém que teria o seu corpo tomado em armadilha, que pisaria e que cairia, porque a calamidade viria faminta sobre ele. É muito estranho ouvir Bildade dizer isso, considerando que Jó já era um homem vivendo em calamidade. Você olha para um cara que está na calamidade mais profunda, perdeu todos os bens, todos os filhos, perdeu seu lar, perdeu sua saúde, e diz: cuidado, hein, que a calamidade vai chegar. Oxe, mas vem mais aonde? O que é que mais falta Deus levar desse homem, além da vida? Mas Bildade ameaça Jó como se o problema de Jó fosse falta de sofrimento, como se o problema de Jó fosse falta de dor, fosse falta de calamidade. E ele diz: Jó, o teu corpo vai desaparecer. E então, quando você for pegue pela armadilha que alcança os pecadores, você vai ser esquecido, sem descendência e sem história. E Bildade continua seguindo essa terrível tradição dos seus amigos de acusar Jó com aquilo que Jó acabara de sofrer. Ele diz: o ímpio será arrancado da segurança da sua tenda e será levado ao rei dos terrores. Nenhum dos seus irá morar na sua tenda. Nossos filhos de Jó acabaram de morrer. Ele diz: nenhum dos seus filhos vai morar na sua tenda. Enxofre será espalhado sobre a sua habitação. Por baixo secarão as suas raízes, por cima murcharão os seus ramos. A ideia de espalhar enxofre sobre a terra era um jeito de tornar a terra infrutífera. A ideia, o conceito de terra devastada, era um conceito militar de que quando você invadia a terra de um inimigo, que você não queria que eles voltassem a existir, eles jogavam enxofre, sal e outros elementos na terra para que nunca mais florescesse nada ali. Eles devastavam a terra, destruíam tudo. A ideia é que enxofre seria jogado sobre a terra de Jó. E ele está falando de filhos. Ele está dizendo que você não vai ter descendência. Você perdeu seus filhos e você nunca vai ter outros. Deus levou a tua prole e nunca vai dar mais. Porque Ele vai lançar enxofre sobre a tua terra. As raízes vão se secar, os ramos vão murchar. A sua memória desaparecerá da terra. E pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas e o afugentarão do mundo. Não terá filho, nem posteridade entre o seu povo, nem sobrevivente algum ficará nas tuas moradas. Do seu dia se espantarão os do ocidente e os do oriente serão tomados de horror. Bildade está deixando claro para Jó que o seu sofrimento seria esquecido, de que sua descendência nunca mais haveria alguém para carregar o seu nome, que ele seria esquecido nas praças da cidade,
que a sua memória acabaria. Não haveria ninguém para levantar a mão, para dizer que lembra de Jó. Tais são, na verdade, as moradas do ímpio. Esse é o paradeiro daquele que não conhece a Deus. É algo muito duro de se ouvir. Um homem como Jó, a única esperança que Jó teria, e é a esperança que nós temos algumas vezes durante o sofrimento, é que a nossa dor sirva de alguma coisa, é que haja algum bem para além de nós, porque a dor faz a gente achar que a nossa própria existência não vale muito, mas a gente pode dar para os filhos o que não teve, a gente sofre, mas pode construir alguma coisa para além da gente, algum bem pode ser dado aos outros. Jó era um homem que vivia olhando para fora, que cuidava dos filhos, que cuidava dos pobres, que cuidava dos órfãos, mas agora Jó está sendo tratado como alguém que nada existirá para além dele. O seu sofrimento será apagado da história, a sua descendência não existirá mais, a sua dor não trará nada de bom para ninguém, porque ele era ímpio, ele não seria sequer lembrado. Ele não seria sequer lembrado. Tem um anime que eu assisti quando eu era mais jovem. Anime, para quem não sabe, é um desenho japonês, não me pergunte, porque eu assisti a isso. Que um desses desenhos foi o que criou um filme muito famoso chamado Matrix. Matrix é baseado, pega muita inspiração de um desenho japonês, um anime, chamado Serial Experiments Lain. É bem esquisito, a menos que você seja muito jovem, acho que não vale a pena você gastar tempo assistindo. Mas parte da trama é muito simples. As pessoas começam a sumir, serem apagadas da memória dos outros. Elas entram meio que na Matrix, na internet, digamos assim, e quando elas entram na internet, elas são esquecidas por todas as outras pessoas. E a pergunta que é feita no anime é assim: se você não é lembrado, você existiu de fato? Algo que não é lembrado por ninguém, de alguma forma existiu? Claro, existiu na realidade concreta, mas se ninguém lembra, se não fica nada para além de você, se ninguém faz sentido, teu tataravô existiu? Com exceção do tataravô do Igor? O teu heptavô existiu, o teu octavô existiu? Se ninguém lembra dele, se nada que ele fez tiver deixado algo para além de si, isso é existência. O que está sendo dito para Jó é que Jó seria apagado da história, sem filhos, sem memória, sem filhos, sem descendência, sem nome na cidade. O que está sendo dito é que Jó não existiria, não só porque ele morreria, mas porque ele não deixaria nada para além dele. Irmãos, a gente está no fim da história. A gente pode abrir no fim do livro de Jó e a gente pode dar uma risada irônica do discurso de Bildade, porque na verdade ele não podia estar mais errado. Nós temos a história de Jó chegando até nós agora, muitos anos depois. Você pode não lembrar o nome do seu tataravô, você sabe quem foi Jó, porque a história de Jó chega a nós. A gente lê no fim da história que Deus multiplica os filhos de Jó. Jó fica mais rico, com isso ele pode fazer ainda mais bem aos outros. Esse homem não podia estar mais errado, mas infelizmente Jó não sabia disso. No meio do sofrimento, a gente nem sempre sabe o que está para depois da dor. E Jó, infelizmente, entra em um dos capítulos que eu acho mais tristes do discurso de Jó contra Deus, mas que ao mesmo tempo traz uma das declarações de fé mais fortes de Jó ao longo de todo o livro. Jó, no capítulo 19, do verso 1 ao 29, é o capítulo inteiro, começa a responder Bildade. Ele responde nesse único capítulo. Ele começa dizendo, a partir do verso 1, então Jó respondeu: até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com as suas palavras? Já 10 vezes vocês me insultaram e não se envergonham de me injuriar. Se eu tivesse realmente cometido algum erro, isso interessaria somente a mim. Jó então volta a se defender, diz para os amigos: por que vocês não param de me atacar? Por que vocês não param de tentar cavar erros e defeitos em mim? Se eu fiz alguma coisa errada, tá bom, eu me resolvo com Deus, chega. Jó não aguenta mais, porque seus amigos não tinham vergonha de o injuriar. Mas a linguagem de Jó é muito forte, ele diz: até quando vocês vão me esmagar com as palavras? A ideia é, as palavras de vocês não estão aqui para me elevar, não estão aqui para me ajudar, estão aqui para me esmagar, estão aqui para me esconder. A acusação é que Jó seria apagado da história
E Jó está dizendo, vocês é que estão me escondendo, vocês é que estão pegando o meu sofrimento e transformando em algo que está esmagado. E Jó culpa a Deus pelo erro dos outros. Ele diz, se vocês querem se engrandecer contra mim e usam a minha vergonha como argumento contra mim, então saibam que Deus foi injusto comigo e me cercou com a sua rede. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. Deus fechou o meu caminho e não consigo passar, e nas minhas veredas pôs trevas. O que Jó vai dizer é que aquilo que os amigos dele estavam acusando ele, na verdade era culpa de Deus. Foi Deus que foi injusto comigo, foi Deus que colocou uma armadilha na minha frente, foi Deus que ignorou meus pedidos de socorro, foi Deus que me cercou com a sua rede de armadilha, foi Deus que colocou trevas no meu caminho para que eu não passe. Jó ouve as acusações dos seus amigos e ele culpa Deus por aquilo que seus amigos diziam. É como se Jó estivesse, em um sentido, tentando negar o que seus amigos diziam, mas em outro sentido, aceitando parte do discurso do diabo. A gente já falou isso algumas vezes, quando a serpente tenta Eva, a serpente mente sobre a ordem de Deus, Eva rejeita parte da mentira, mas compra parte da mentira. Olha, Deus disse que você não pode nem olhar, nem pegar aqui na fruta e nem comer. Ele diz, não, Deus disse que pode olhar sim, eu só não posso pegar, nem comer. Opa, mas Deus não falou nada de pegar, falou de comer. Parte da mentira de Satanás convence Eva, parte da mentira de Bildade convence Jó. No meio desses maus conselheiros, Jó abre o seu coração para a mentira e ele culpa Deus. Muitas vezes, quando culpamos Deus dos nossos sofrimentos, quando nós falhamos em permanecer firmes durante a provação, é porque nós estamos ouvindo parte da mentira. Nem sempre toda a mentira, nem sempre toda a palavra de Satanás. Satanás diz, vai para o mundo, vai lá viver a tua vida, ignora Deus, Deus te odeia, e você rejeita parte dessa mensagem. Mas às vezes fica alguma coisa ali, mas realmente eu acho que Deus está pegando um pouco pesado. Eu não vou desviar não, Deus me livre, Satanás está repreendido. Mas realmente, por que Deus fez isso? Deus está pegando pesado, será que Deus está com raiva de mim? Será que eu fiz alguma coisa? E a gente vai assumindo parte do discurso do diabo. Jó culpa Deus pelos erros dos outros. Jó culpa Deus pelas mentiras de seus amigos. Quem estava errado não era Deus. Quem estava errado eram os amigos de Jó. E Jó aceita e culpa Deus por isso. E ele diz, se eu serei apagado, então é Deus que está me apagando. Ele diz, despojou-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Arruinou-me de todos os lados e eu me vou. Tirou-me a esperança, como se arranca uma árvore. Acendeu contra mim a sua ira e me trata como um dos seus adversários. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e acamparam ao redor da minha tenda. Os amigos disseram que Deus ia devastar a terra de Jó, numa linguagem militar, e aqui Jó diz, esse exército é o exército de Deus. Sim, vão devastar a minha tenda, quem está vindo apagar a minha luz é Deus. Assim como antigamente as cidades recebiam acampamentos em volta como um recurso militar para cercar a cidade, para que recursos não pudessem entrar nem sair, e assim todos os recursos da cidade acabariam e o povo morreria de fome. Ele está dizendo que Deus colocou o seu exército em torno da sua tenda, para que os seus recursos acabassem, para que seus filhos morressem, para que ele morresse de fome. Deus é quem arrancava a esperança como quem arrancava uma árvore. Deus foi quem tirou a coroa de sua cabeça. Deus foi quem o tratou como inimigo. Deus foi quem tirou tudo de sua tenda. É tão triste que o tom de Jó mude ao longo do livro. Mas uma coisa que não muda ao longo do livro é a certeza de que Deus é quem estava por trás de tudo aquilo. É interessante que Jó em nenhum momento para de acreditar que Deus era o responsável. Ele começa dizendo, Deus deu, Deus tirou, louvado seja Deus. Ele termina dizendo, Deus tirou, Deus está sendo injusto comigo. Mas em todos os momentos ele entende, Deus é quem está soberano sobre cada um desses momentos. Se em certo sentido isso é bom, porque mostra que Jó entende que Deus é que é o Senhor que controla tudo, por outro lado, isso é muito triste. É muito triste porque Jó preferiu culpar a Deus do que
louvar a Deus. Jó não chega a dizer, não, mas isso aí é coisa do diabo, Deus tem nada a ver com isso. Isso aí é culpa dos pecados dos homens, Deus não tem nada a ver com isso. Mas Jó continua sendo alguém que crê plenamente na soberania de Deus. A gente pode crer plenamente na soberania de Deus e descrer na sua bondade sobre a nossa vida. Já conheci homens ímpios, calvinistas, que iam para o inferno, declaradamente. Eu conversava com um cara, não, mas é Deus quem escolhe, Deus é quem elege, Deus traz sua eleição incondicional desde antes da fundação do mundo, e o cara ímpio explica tudo. Eu se pergunta, aí, rapaz, mas como é que tu sabe isso tudo, por que é que tu não crê? Ele diz, não, porque Deus nunca me elegeu. Eu nunca recebi o dom da fé. E muitos homens entendem que Deus é soberano, mas não entendem que Ele é bom, que Ele é galardoador, que Ele recompensa, que Ele é justo. Muitos homens vão calvinistas para o inferno, vão crendo na predestinação, fugindo da graça de Deus e resistindo o quanto podem aos chamados da pregação. Jó permanece ortodoxo, mas Jó perde a fé. Jó permanece crendo em soberania, mas Jó perde a compreensão da bondade. Ele diz que Deus é que fez tudo isso com ele. Então ele diz que será apagado sim, mas será apagado porque foi abandonado por Deus no sofrimento. Ele diz, Deus levou os meus irmãos para longe de mim. Aqui os seus amigos, os seus servos talvez, os que me conhecem como estranho se afastam de mim. Jó está deixando claro que ele foi abandonado pelos seus amigos. Os meus parentes me abandonaram, não só os parentes, mas a gente sabe que a esposa de Jó pode ter abandonado ele nesse período, porque a esposa de Jó some ao longo de todo o livro, só volta no final. Os meus conhecidos se esqueceram de mim. Jó estava sendo apagado da história, não só depois que ele morresse e os seus tataranetos não o lembrassem. Jó estava sendo apagado da história ainda vivo. Sabe, as pessoas têm muitas fobias. A de ser enterrado vivo é uma das mais famosas. Jó estava enterrado vivo. Jó já fizeram o velório do homem, já estava esquecendo. Já morreu, já não vale nada. Vivo. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me consideram como um estranho. Até quem trabalhava na casa dele, até aqueles a quem ele deu morada, o tratavam como se fosse alguém desconhecido. Vinha ser um estrangeiro aos olhos deles. Chamo o meu servo e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. Até aqueles que eram servos de Jó, que eram empregados de Jó, nem obedeciam Jó. Era como aquele velho doido, já que ninguém mais considera nada, era tagagá esse homem, não escuta o que ele está dizendo não. Jó era tratado como se não fosse ninguém. Ele tinha que suplicar para o seu servo, para que ele fizesse alguma coisa. Ele diz, o meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo meu cheiro sou repugnante aos meus irmãos. Jó se tornou fisicamente asqueroso, não porque ele não escovava os dentes 3 vezes ao dia, porque não aplicava flúor, porque não passava um Rexona debaixo do braço, é porque ele estava completamente destruído, carcomido fisicamente, pela doença que o tocou. Até as crianças me desprezam, e quando tento me levantar, zombam de mim. Criança na cultura judaica, irmãos, era nada. Criança era o ser mais tratado como se fosse coisa. Imagina que Jó é um dos livros mais antigos do Antigo Testamento. As crianças às vezes só recebiam o nome ao nascer, não é porque era uma tradição, recebiam o nome ao nascer porque muitas vezes não nasciam mortas. A mãe não se apegava à gravidez, porque a gravidez, metade ia vingar talvez. O filho nascia, quantos morriam antes dos 1 ano, 2 anos, 3 anos? Dentro da cultura romana, talvez 4.000 anos depois, 3.000 anos depois do livro de Jó, você tem crianças que só recebem nome depois de uns 4, 5 anos. Crianças que quando nasciam eram jogadas fora porque eram coisa. Dentro da cultura judaica, crianças não eram contadas em recenseamentos. Crianças não tinham voz para nada, crianças não tinham autoridade, e as crianças zombavam de Jó. A gente costuma brincar de que o estagiário na empresa não é ninguém, né? Aí quando eu fiz faculdade, eu era bolsista, eu obedecia o estagiário. Aí você imagina o nível, né? Você não tem nem alma, valia e voz. A criança não era ninguém na cultura judaica. É maravilhoso que Jesus diz então que só vai ser digno do reino aquele que é como uma criança, né? Aquele que não se coloca por cima. Aqui Jó é tratado como menor do que as crianças, zombado pelas crianças.
Ele diz: todos os meus amigos íntimos me detestam. Jó parece estar falando dos seus 3 amigos. Até os que eu amava se voltaram contra mim. Jó deixa claro que ele amava aqueles amigos estavam contra ele. Os meus ossos se apegam à minha pele, e a minha carne se apegam à minha pele e à minha carne. Escapei só com a pele dos meus dentes. Jó está dizendo que ele simplesmente só era carne e osso, ele estava fisicamente destruído, fraco, magro, cadavérico. Tenham pena de mim, meus amigos, tenham pena de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Eu acho muito triste porque a gente tem, em um momento, Jó se levantando com força e vigor contra os amigos, vocês isso, vocês aquilo, e ele vai e algumas horas ele desfalece e diz: tenham pena de mim, meus amigos. O homem no sofrimento é um homem que está muitas vezes passando por muitas variações de humor, que uma hora ele precisa ter força para se defender, mas outra hora ele desfalece e pede misericórdia aos seus acusadores. Jó não queria estar nessa situação com os seus amigos. Jó não queria que seus amigos fossem punidos. Jó não queria que seus amigos fossem maltratados. O que Jó queria era ter comunhão com seus amigos. Ele seria apagado da história, mas ele podia ter pelo menos a graça daqueles que estavam ao lado dele. Ele pergunta: por que vocês me perseguem como Deus me persegue e não cessam de devorar a minha carne? Ele está dizendo: Deus está me ferindo, Deus está me perseguindo, Deus está me machucando, mas vocês também, porque vocês não param. Irmãos, quantos nós não apagamos durante a dor? Quantas vezes a gente olha para o livro de Jó e a gente se vê no livro de Jó, né? No meu sofrimento, realmente, os meus amigos, na minha dor. Mas olha para o livro de Jó com outra perspectiva. Quantas vezes nós não somos os amigos de Jó? Quantos nós não apagamos durante os seus sofrimentos? Quantos nós não ignoramos? Quantos nós não lembramos? Quantos são os que a gente não levanta a mão para dizer: eu lembro, fulaninho precisa de mim, fulaninho está assim, o irmão está necessitado, o irmão precisa de cuidado, eu devia estar lá, eu devia estar dando uma palavra para levantar, mas eu esmago com a minha ausência, esmago com a minha indiferença, esmago com a falta de relacionamento, e assim como os amigos de Jó, eu concretizo a ideia de que aquele pode se apagar da história. É só trabalho, é só dificuldade, é só alguém para ter que lembrar. Quantos dos nossos idosos nós não simplesmente apagamos da história, os esquecemos, os deixamos para trás, já vai tarde, a gente não visita, a gente não procura, a gente não manda mensagem, a gente não sabe o nome. Qual é o nome dos idosos da nossa igreja? Qual é o nome dos idosos da sua família, daqueles que ficaram para trás? Quantos de nós não apagamos aqueles que sofrem, porque em seu sofrimento eles precisam às vezes de atenção, e a gente simplesmente os ignora, a gente simplesmente os deixa para trás? Porque a dor deles, de alguma forma, os atrapalha na nossa vida. Quantas vezes nós não somos como amigos de Jó? Mas, irmãos, é chocante como Jó, talvez no meio das suas declarações mais ofensivas a Deus, ele demonstra o seu lapso de fé que eu acho mais bonito em todo o livro. A gente tem o Jó falando bobagem e do nada a gente tem o Jó crente. Tem o Jó que no meio do fundo do poço da descrença, da desconfiança, ele crê. Porque, irmãos, é absurdo que os nossos momentos de fé mais intensas podem vir no meio de nossas mais absolutas fraquezas. Muitas vezes os momentos em que a gente melhor consegue vislumbrar a graça é nos momentos em que a gente age como se fosse desgraçado, em que a gente não vê, em que a gente fecha os olhos, em que a gente peca, em que a gente erra, e que a gente se autocomisera e simplesmente abandona as palavras da fé, a gente taca a cara no barro e se ignora o Senhor. E às vezes é nesse momento que o Espírito acende um fogo dentro da gente de uma forma que a gente sabe que não veio de nós, porque o que veio de nós foi o fracasso, a miséria, foi ouvir o diabo. E então, em algum momento, Deus opera algo sobrenatural e a gente crê. E Jó então diz: quem dera fossem escritas as minhas palavras,
quem dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Jó diz: se eu serei apagado e esquecido, tudo bem, mas quem dera as minhas palavras permanecessem para que as gerações futuras pudessem confirmar o que eu digo agora. E de novo, a gente pode rir ironicamente do que a gente vê aqui, porque as palavras de Jó foram escritas. Porque aquilo que Jó diz, quem dera fosse, se concretiza. Estamos lendo as palavras de Jó. Os amigos disseram para Jó: você vai ser esquecido. E as palavras de Jó são cravadas em pedra e chega a nós como palavra de Deus. O sofrimento de Jó não foi em vão, porque o sofrimento de Jó comunica a nós palavras de ânimo para o sofrimento. Enquanto Satanás tentava convencer Jó de que aquele sofrimento não servia de nada, era só dor inútil, a gente sabe que o sofrimento de Jó teve razão, teve propósito e chega até nós. Ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó diz: sim, eu posso ser apagado, sim, eu posso ser esquecido, mas o meu Redentor não será. Eu posso ser apagado, mas o meu Redentor continua. Eu posso ser esmagado, eu posso ser esquecido, eu posso não deixar nenhuma descendência, o meu nome pode ser excluído da história, eu posso nunca ter existido, eu posso ser tirado do mapa. O meu Redentor continua. O meu Redentor vive, o meu Redentor se levantará sobre a terra. A esperança de Jó não era que ele permaneceria. A confiança de Jó não é que o seu nome seria comentado nas praças. A confiança de Jó é que o seu Deus continuaria, era que Deus permaneceria para sempre. Eu posso ser apagado, que o meu nome morra comigo, mas que Cristo continue para além de mim. A esperança de Jó era a esperança de que não importava que ele continuasse. Ninguém pode levantar a mão para mim, tudo bem, desde que levantem as mãos ao meu Redentor, desde que se dobrem a Ele. Depois de Jó: revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade meu coração desfalece dentro de mim. Jó sentia falta de Deus, e Jó tinha confiança que veria Deus. Jó tinha confiança que os seus olhos veriam o Senhor, e que Ele o faria em sua pele. Eu achei bastante difícil entender bem a tradução do que diz aqui. Revestido este meu corpo da minha pele, e minha carne verei a Deus. No hebraico é meio confuso, pelo menos para mim. Eu olhei alguns comentaristas e eu não consegui chegar bem a uma conclusão do que Jó está dizendo. Mas ao longo da história da igreja, muitos entenderam que Jó tinha algum tipo de esperança em ressurreição. Jó está dizendo que veria Deus, que com seus olhos veria o Senhor, mesmo depois de morto, que de alguma forma a sua carne, a sua pele ainda estaria lá para ver o Senhor. Ele tinha uma fé em uma fisicalidade depois da sua morte. Era como se Jó estivesse prenunciando a ideia de uma ressurreição do corpo, prenunciando a ideia de que agora é só miséria, são bichos entrando e saindo das minhas feridas, mas ainda assim nessa carne, com os meus olhos, eu vou ver Deus, porque de saudade eu morro, eu desfaleço no meu interior. Jó sentia falta de Deus. Parece que Jó falava palavras ao vento, soltava palavras de ingratidão, mas na verdade o seu coração queria era mais do Senhor. Ele queria amizade, ele queria um bom relacionamento com Deus. Irmãos, durante o nosso sofrimento, durante a nossa dor, essa tem que ser a nossa esperança. É isso que nos mantém firmes. É isso que faz com que Jó seja recompensado ao fim do livro. É que mesmo nos momentos de dificuldade, de dor, em que Jó fala besteira, em alguns momentos ele para, ele se arrepende, ele deixa claro: eu posso ser apagado, mas eu não valho nada. Eu sei que meu Redentor permanecerá. Eu sei que Cristo não será apagado. Eu sei que o meu Messias continuará. E tudo que eu quero é que as gerações futuras vejam que meu Redentor continuará vivo. E que Ele, mesmo quando eu tiver só pele e osso, Ele vai me levantar para que eu possa vê-lo. Jó tinha a esperança de ver Deus, mesmo quando Jó não conseguia ver nada. Mesmo com seus passos fracos, mesmo com sua carne ferida, abandonado pelos amigos,
abandonado pela família, abandonado pelos servos, abandonado pelas crianças, abandonado pela sociedade, abandonado e esquecido pela história. Jó sabia que não seria abandonado por Deus. Ele podia ser apagado da história. Podia não existir ninguém que levantasse a mão para lembrar dele, mas sabemos que receberemos dele um nome que só ele conhece. Receberemos dele uma pedra branca com um nome que só nós e ele saberemos qual é, e ele nos chamará pelo nome. E que no fim dos tempos, por toda a eternidade, o nosso Redentor poderá levantar as mãos e dizer: eu lembro, eu conheço. Que assim como o nosso Redentor vive e nunca será esquecido, ele vive em nós e ele não nos esquecerá. Podemos não permanecer. A promessa que é feita aqui por Bildade é uma promessa boba. Os ímpios não serão lembrados. Quantos justos não são lembrados? Quantos justos não são esquecidos? Quantos justos não deixam para além de si algo que faça com que seu nome esteja neles? Você não lembra o nome do seu tataravô, mas você só está aqui porque ele existiu. Você não lembra o nome de muitas pessoas da história, mas nós só existimos porque essas pessoas vieram antes de nós. Quem foi que inventou o plástico? Quem foi que inventou a cadeira para você sentar? Quem inventou a roupa para você usar? Quem foi que inventou a alvenaria? Quem inventou tantas coisas à nossa volta que deixaram para pessoas que deixaram para além de si algo que nos beneficia? E nós não sabemos quem elas são, mas ainda assim o bem que elas produzem chega em nós. Quem sabe o nome do primeiro missionário que veio para o Brasil? Quem sabe o nome do primeiro plantador de igreja no Ceará? Quem sabe o nome de quem começou a pregação do Evangelho ao nosso derredor, para que a mensagem chegasse em você? Nós não sabemos o nome de muitos homens, os grandes cristãos comuns, que fizeram tanto bem ao reino, bens que chegam a nós. Muitos foram apagados da história com seus nomes, com as suas glórias. Mas ainda assim, o que eles fizeram chega a gente. Vem a nós como descendência, como bem, para que no fim das contas, porque no fim das contas o que tem que brilhar, o que tem que permanecer, o que tem que durar para além de nós, não somos nós, mas é aquele que é o nosso Redentor, é aquele a quem propagamos, é aquele a quem pregamos. A promessa de Bildade é bobagem. Jó sabia que não era ele que tinha que permanecer, mas era o seu Redentor que deveria durar para além dele. Com essa fé, Jó consegue permanecer durante o sofrimento. Jó tinha certeza que Deus o vingaria. Como se vocês dissessem: como o perseguimos? E a causa deste mal se acha nele mesmo. Então tenha medo da espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para que vocês saibam que há um juízo. Jó tinha confiança e Jó ameaça. Jó estava sendo ameaçado constantemente, mas Jó deixa claro de que haveria um juízo sobre as palavras que eram ditas contra ele. Jó não baixa a cabeça. Jó sabia que haveria um vingador, que seus amigos deveriam se arrepender, senão o furor que estava sendo dito que chegava contra Jó, chegaria contra aqueles que o acusavam. É um péssimo lugar ser um amigo de Jó. É um ambiente muito ruim ser um acusador, ser alguém sem misericórdia, ser alguém sem graça, ser um perseguidor, ser alguém que apaga os outros da história. Permita-me concluir com um breve conto, pelo menos uma citação de um breve conto do Tolkien. Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis e O Hobbit, são os livros pelos quais ele é mais famoso, mas ele tem um pequeno conto chamado Árvore e Folha. Foi traduzido assim em inglês, na verdade o nome do conto é Folha de Migalha. Migalha era o nome de um pintor, que ele estava tentando pintar uma grande floresta, um grande quadro. E ele, tentando pintar, muitas coisas o atrapalhavam. A sua mulher precisava de ajuda, um vizinho chato precisava de um apoio lá, um vizinho idoso, tinha que alguém ajudá-lo, levar. E ele ajudava as pessoas e nunca conseguia terminar seu quadro. E ele queria pintar uma folha, e ele pintou uma folha, então fez uma folha muito bonita e melhorava a folha e tal. E ao longo de toda a sua vida, ele só conseguiu pintar uma folha, de todo o seu quadro. Nunca fez o quadro inteiro, só uma folha muito bonita, mas só uma folha. Então ele vai para o céu. Na história não é bem o céu, é um outro lugar. Ele até encontra o vizinho dele, que ele tinha encontrado, e quando ele chega lá, ele encontra a árvore. Desculpa o spoiler da história, acho que ela é boa demais para ignorá-la. Ele encontra a árvore que ele estava tentando pintar e nunca conseguiu pintar. E ele vê a folha que estava lá. A folha que ele pintou naquela árvore. A lição que Tolkien quer dar para a gente é que nessa vida, no máximo a gente vai pintar uma folha ou duas.
A gente não vai dominar o mundo, a gente não vai conquistar grandes coisas, a gente não vai... poucos são os homens que marcam a história com grandes acontecimentos. A gente vai pintar uma folha, a gente vai criar 2 filhos, a gente vai produzir alguma coisa para a sociedade, a gente vai deixar alguma coisinha para frente e em algum momento a gente se vai. Não vai ter uma grande árvore com o nosso nome, a gente não vai ter nome de praça, não vai ter uma rua com o nosso nome, a gente vai pintar uma folha ou 2 e vai embora. Mas fazendo isso, a gente sabe que há uma grande e frondosa árvore nos céus que estamos representando através dos nossos esforços nessa vida. Pintamos nessa vida as folhas do reino e estamos tentando transmitir e deixar para o mundo algo para além de nós. Não para construir o nosso próprio nome, não para termos um grande quadro onde vamos assinar no final, mas simplesmente deixar nessa terra um pouco mais clara as folhas da grande árvore de Deus. A gente produz coisas para além de nós, a gente pode ser apagado da história, que o nosso nome morra conosco, vale muito pouco. O que importa é conseguirmos deixar nessa vida algo para além de nós mesmos, para fazer com que o nome de nosso Redentor seja mais conhecido para além de nós. A fé de Jó, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra, tem que ser a nossa fé em tudo o que fazemos, que nós sejamos apagados, mas que o nome de Cristo brilhe para além de nós, que a fama dele se espalhe além de qualquer coisa, porque quando isso queima no nosso coração, a gente resiste ao apagamento. Você pode ser um idoso esquecido, você pode ser um doente que nunca é visitado, você pode ser um fraco que não recebe palavras de apoio. É uma situação horrível, mas ainda assim, você sabe que o seu Redentor vive. E ainda que você seja apagado para sempre, ainda que esteja diante do leito de morte, você sabe que Deus não morre, que a palavra não está presa e que alguma coisa fica para além de você. A luz de Cristo não se apaga. E se nós vivermos por Ele, a gente tem a esperança de que aquilo pelo qual a gente vive continua para além da gente. Vamos louvá-lo por isso. E então seguir para o fim do nosso culto. Senhor, nós te louvamos e agradecemos pela maravilhosa palavra que o Senhor nos traz na sua Escritura. Que isso possa fazer com que o nosso coração queime, Deus, e arda para além de nós. Que nós possamos viver, Senhor, olhando para a eternidade, olhando para tudo aquilo que está além dessa vida. Que nós sejamos apagados, mas que o Senhor reine e dure para além de nós. Assim, nós oramos, no santíssimo nome de Jesus. Amém.